agora formalmente, dar boa tarde a todos, tá? É uma satisfação muito grande recebê-los aqui, mais um seminário de controle LADES Ginscope. Basicamente, esses seminários têm ocorrido semanalmente, todas as segundas-feiras, e os nossos pesquisadores do LADES e do Ginscope apresentam seus trabalhos, e a gente tem a oportunidade de receber convidados de outras instituições, pesquisadores, como hoje a gente tem o prazer, a honra de convidar aqui o Tafarel de Ávila Ferreira. Tafarel, ele é egresso do PEC. Eu inclusive, pedi ao professor Admiro Rezende Sec, né, do PEC, que foi justamente orientador, para fazer a apresentação do Tafarel, tá, Tafarel? Então, ele vai fazer a sua apresentação, na sequência você pode iniciar o seminário propriamente dito, e ao final a gente passa para as perguntas. Então, passando a palavra para o Admiro, muito obrigado. Ok, Maurício, obrigado. Está me ouvindo? Sim. Ok. Sim. Bom, boa tarde a todos. Né? Então, uma felicidade estar aqui, podendo apresentar aí o seminário do Tafarel. Né? Tafarel, que se graduou na Engenharia Química da FURG, né, no Rio Grande do Sul, né? Acho que foi em 2010, né, Tafarel? Acho que sim. E aí, na sequência, no ano seguinte, ele veio fazer o mestrado no PEC, né? E aí o mestrado dele teve o tema que é essencialmente a área de pesquisa dele, né, que foi em controle ótimo, mas na produção aí de biopolímeros, de PHB, né, na época, em bioreator, né, que teve tanto uma parte experimental, né, no laboratório, ele botou a barriga na bancada lá para fazer a parte experimental, e fez a parte computacional de otimização, né, usando aí, eu acho que glicerol, né, como substrato, né, subproduto aí da indústria do biodiesel. E teve como orientador aí o professor Tito Lívio, né, da área de bioprocesso, tá? E ele concluiu o mestrado em meados, aí, eu acho que foi em julho de 2013. Né? E aí eu acho que logo em seguida, né, acho que foi no mesmo ano, né, Tafarel, que você foi para a Suíça, surgiu uma oportunidade aí de fazer um doutorado pleno na Suíça, né, no grupo de pesquisa lá do professor Dominique Bonvin, né, e aí eles, né, botou a mochila nas costas e foi para a Suíça, lá para Lausanne, né, para fazer o seu doutorado, né, pleno lá na Suíça, né. E, bem, só falando um pouquinho mais aí do trabalho dele, do mestrado, que eu conheço mais, né, no mestrado ele, além de resolver o problema de otimização dinâmica, certo, e fazer os testes em bioreator em escala bancada, de tipo batelada, semibatelada, né, ele propôs modificações em modelos da literatura que foram bem sucedidos, modelos das proposições dele, e até a solução de otimização, que teve resultados muito bons, né? Eu acho que só não teve tempo, né, que o mestrado é curto, com uma parte experimental e computacional, para depois testar no bioreator que ele fez a parte experimental, as soluções ótimas obtidas, né? Aí já teve que sair para o doutorado, né? Mas se continuasse a sequência no tema, certamente ele teria feito essas aplicações aí mais, né, testado, né, as suas soluções que deram bons rendimentos, né? O doutorado dele, né, foi na Escola Politécnica Federal lá de Lausanne, né, lá à beira, né, do Lago Le Mans, né, que, poxa, é uma vista fenomenal, né, imagino que deve ter gostado muito de ficar o período todo lá, né, em Lausanne. Trabalhou no grupo de energia, né, do professor Dominique Bonvin, e o tema dele foi otimização dinâmica, né, otimização de células combustíveis. Ele defendeu o doutorado agora em 2019, né, em maio de 2019. Aí o tema foi a otimização em tempo real, né, de células combustíveis em estado sólido, que é inclusive o tema aí da apresentação de hoje, né, do seu seminário. Essa tese foi orientada aí pelo professor Dominique Bonvin e pelo Tim Paulwasser, né, que também é do mesmo, acho que é do mesmo grupo, né, Tafarel? Era, agora não é mais. Agora ele é um professor de Dortmund, na Alemanha. Foi para Dortmund, ok. Tá. Bem, atualmente aí o Tafarel ele é pós-doutor aí no Instituto de
engenharia de sistemas, dá para dizer assim o termo, né, da Universidade de Ciências Aplicadas, também na Suíça, né, na cidade de Valais, né, o Vale, né, acho que traduzindo em português. Vale, um cantão, na verdade. É um cantão, é o equivalente a um estado, mas a cidade em si é Sion, mas eu continuo morando em Lausanne. Ah, tá, na Lausanne, você não foi para lá, mas que é cerca de 2 horas, né, 1h30, eu acho, de distância. Uma hora de trem. Tá. E essa universidade é interessante que ela fica no sopé daquele pico bem conhecido, né? É a montanha de Matterhorn, né? Para quem não conhece, é aquele pico que tem no chocolate Toblerone, né? Também conhecida como a montanha de Cervino, né? Os italianos falando. Então, aquela região é muito linda, viu? Aquela região do vale entre os Alpes suíços, né? Muito legal. Tá? E, bom, aí voltando para o Taffarel, né? Então o Taffarel está nesse tema de pesquisa principal em otimização em tempo real, né? Especialmente aplicado às células combustíveis, né? Mas ele também sempre demonstrou, né, desde do seu mestrado e tudo, um grande interesse em atuar como professor, né? Não sei se ainda tem esse interesse, aí você pode falar depois sobre isso também, Taffarel, né? Então eu vou passar a palavra para você para fazer o teu seminário sem mais delongas, né? Então, seja bem-vindo aí, Taffarel, de volta. Aí Muito obrigado pela apresentação. Eu vou passar para a apresentação. E eu vou falar em inglês agora. Então, thank you for the kind introduction. I'm going to speak about real-time optimization of solid oxide fuel cells systems via modifier adaptation. That is the technique that we've been working. But before I start the presentation, I would like to speak a little bit about myself. Just a second. Okay, so I'm a chemical engineer. I did my bachelor in chemical engineering in the Federal University of Rio Grande in the southern of Brazil. And then after that, I did my master's in chemical engineering also at Tech with Professor Argimiro and Professor Tito too. After that, I moved to Lausanne, where I did a PhD in chemical engineering with Professor Dominique Bonvin, also in this area of control and optimization, where I did real-time optimization of solid oxide fuel cells, or SOFC, as we call it. So when I did my PhD, I did at this laboratory, which is called Laboratoire d'Automatique. In English is Automatic Control Laboratory. And then after that, I did 1 year at this other lab, also at EPFL, that it's the group of engineering materials. And then there, I had the opportunity to apply many other kinds of techniques that we developed during my PhD. Then just now recently, 1 month ago, I joined the University of Applied Science, that it's in the middle of Valais, as Professor Argimiro said, and it's at the city of Sion. And there I'm going to also apply real-time optimization techniques, but not to SOFC, but for PEM fuel cells, which are polymer exchange membrane fuel cells that tend to have much faster dynamics compared to the solid oxide fuel cells, and they have like a much higher density power compared to these ones. So in my opinion, these kind of fuel cells are much more interesting to work from the perspective of control and optimization. So as this work is basically the work that I performed when I was at EPFL, I would like to show you the campus of the university. As Professor Argimiro said, it's really at the lake. Here is the Lake Léman. Here is the university, as you can see, the Lake Léman. And
on the background of the picture, you can see the French mountains, which is a quite very nice view. One interesting fact of this, here's another picture of the university from another perspective, is the library. As you can see that it's the format, it's in the format of a cheese, which is quite typical here in Switzerland. And EPFL, it's indeed a very nice place to work and do research. Moving on directly to the presentation, I'm going to speak now a little bit about RTO. I'm going to try to explain to you what it is and how we do it. So real-time optimization is a family of techniques where we use measurements in order to enhance the performance of the plant. By plant, I mean any kind of system that we aim at optimizing or improving the performance, as I said. Usually the plants are under disturbances, and for example, when the system has any kind of degradation, that the operating point changes over time, or because of noise, and also in presence of plant model mismatch, that it's basically the difference between the actual measurement and the model of the system. So here we have a sketch of this, how real-time optimization works, that it's quite clear, I believe. So we have an objective that it can be, for instance, efficiency of the system, and then we input this mathematically into the RTO block, where you solve the optimization problem, and then we obtain the optimal inputs which are applied to the plant. These optimal inputs may be filtered or not. It depends how you design this RTO approach. So once you apply to the plant, generally we wait until the steady state, and then we take the measurements. With these measurements, we compute the objective function that here of the plant, that here is denoted by phi p, and GP, which is the constraints of the function. So with this measurement, or with these entities computed, we feed back into the RTO block, and then we solve this problem iteratively until convergence. One of the most recently used RTO techniques is the modifier adaptation, which adapts or modifies the cost and constraint functions. So how does it work? Like, how does RTO really work? So basically, as I said, we have the plant that we can write mathematically the optimization problem, as you can see in this red block. And we have a model, which is an uncertain model, which doesn't really represent perfectly how the plant actually is. So just imagine if you have a perfect model that we don't have, but if you had a perfect model that could describe perfectly the behavior of this plant, and you were able to solve, the solution of this optimization problem would be definitely different from this other optimization problem of this uncertain model. It's important to mention as well that if we had a very good model, we wouldn't be able to use this very good model in the RTO scheme. Why? Because usually good models tend to be slow, and it's very computationally expensive. Therefore, we tend to use the best model that is available, the best model that is suitable for the optimization, but that's not the focus. So just imagine if you solve the optimization of the optimization of the model of the gray block, and then you input into the plant, it would most probably lead to suboptimal condition. It wouldn't be the optimal of the plant, because it would be actually only the optimal of the model. And it could even be worse. It could lead to an infeasible solution, which could be quite dangerous. So the challenge, or what we aim at, is reaching
optimal operation of the plant using this uncertain model. But the question that we raise here is how we do that, and the answer is by using the process measurements. But which measurements should we use, and how should we use these measurements? So one of the possible answers of these questions is the use of a modifier adaptation technique that is called constraint adaptation, where we use bias corrections of the constraint functions. So here we have a nice graphical representation. So here you can see in black the constraint of the model, and the constraint of the plant is in red. Just notice that the red curve here actually doesn't exist. We are not able to have this red curve perfectly continuous as a continuous function, because we don't have like a perfect representation of the plant. So what we do actually, we shift this model constraint into where the plant is, by adding this bias term that here is expressed by epsilon g. So how does it work, basically? We solve this optimization problem here, where we add these bias terms to H and G. H represents the equality constraints, and G represents the inequality constraints, and these epsilons are computed by the difference between the plant measurements for both equality and inequality constraints, and compared for the same operating point for the model. Once you solve this problem, you will obtain the optimal solution, the optimal input that you may filter or not, and then you apply to the plant. You wait until the plant reaches the steady state, and you compare with the counterparts of the model, or in other words, for the equality and inequality constraints of the model evaluated with the same inputs, the optimal inputs that came from the optimization problem. Once we have this, we compare them, we subtract the plant entities from the model entities, and we input into the optimization block and solve this approach, this scheme, until convergence. One of the advantage of using this is that if the optimum is determined by active constraints, that I will show you for the case where we want to apply that it actually is, it works very well, and it can be proven that we reach the KKT conditions of the plant. Also, it's important to mention that the model is not perfect, but it needs to have some kind of guarantees that ensure that this constraint adaptation scheme will work. And for that, we have some model adequacies that I'm going to show in the next slide. So the model adequacy for the model, basically shown here, is basically says that we have like two kind of constraints: the constraints that are active and the constraints that are not active when evaluated at the optimum of the plant should be in a feasible region. And also this other equation here basically says that the gradient of the plant should be, of course, in an opposite direction, equal to the linear combination of the gradients of the constraints, as you can see here graphically. So in other words, and explained in a more simpler way, it just means that the optimum of the plant, actually, the real optimum of the plant, should be in this quadrant. That's actually what this equation says. So if it's in this quadrant, in other words, behind the intersection of the active constraints, then it's guaranteed that this model is adequate, and therefore we are going to reach the optimal solution and satisfy the KKT conditions for the plant. But one of the problems of this scheme is that, as I said previously, is that we have to wait for the plant to reach steady state.
And this is a problem mainly for solid oxide fuel cell systems or SOFC systems, because it may take 1 hour to 2 hours to reach a steady state. So just imagine that every time that you need to apply the set of inputs, you have to wait until it reaches the steady state, and then you change, and then you change. And it can be even worse. It could be that you apply the set of inputs, you go to an invisible region, you have to wait until it reaches steady state, and then it can be too late, and then you have to apply the new input in order to go out of this invisible region. So the question here is, what can we do in the case when the plant has a very large settling time? So one of the possible answers is fast real-time optimization. That is one of the techniques that we proposed during my PhD, where we basically, instead of using steady state model, steady state measurements, we use transient measurements of the plant. So we perform each iteration without waiting for the plant to reach the steady state, and we use a dynamic model. However, we used in the optimization block is still a static optimization. And this is the catch, because actually, if you see a static optimization, it's much simpler to solve than a dynamic one. Static optimization problem is much simpler to solve than a dynamic optimization problem. So here, basically, the only difference, we still have these epsilon terms here for the equality inequality constraints, but here we compare the transient measurements of the plant with the transient counterpart of the model. And this is done by using a dynamic model that we have. By dynamic model, it basically means that we have the time derivatives with the representation of the plant, but we don't have a model that it's discretized, that it really represents the system especially. That's important to mention. It's a simpler model, and the focus here is to use the measurement to ensure that the plant is going to reach the optimum, not focus on the modeling part, to ensure that. So here there is an interesting graphical representation, which means that we have this delta, that it's the difference between the point that we actually are at the transient and the point at the steady state, and then we add this delta to the plant in the constraints, and then we can see that it reaches very close to the actual constraints of the plant at steady state. But here it's just like a representation. Then we can see later on in the experiments whether it really works or not. So it possesses the same kind of advantages, as I said, like we just use bias corrections. If the optimum is determined by active constraints, it works very well. And then upon convergence, it guarantees that we are going to reach a feasible point. And also, we have the same KKT conditions if the model adequacy is satisfied. However, we have one additional feature, which is fast convergence, compared to the previous method where we have to wait for the steady state, for the plant to reach the steady state. So here, I would like to show you SOFC system that we are going to use to optimize. So the SOFC system consists of SOFC stack, which is the heart of this system, an afterburner that it's used to burn the fuel that is not used inside of the stack, and a pre-reformer. Okay, maybe I should go the other way around. We have the fuel, steam, and air. With these three things, we input into the pre-reformer. In the pre-reformer, we convert the fuel, which is the methane in this case, into hydrogen. And then
because of the reaction of with the steam here inside of the pre-reformer. So when we have this combination of a gas that it's called syngas, that it's mostly hydrogen, we input into the stack, and then here the hydrogen that it's in the anode with the air which is in the cathode react in the membrane that it's inside of this device, and then when this reaction takes place, we have production of we generate electricity. It basically happens. Well, I'm going to show you in the next slide. So after that, like, not all fuel is reacted inside of the fuel cell stack, and then we need to burn it, and then we use that to use the heat produced by the oxidation reaction in order to maintain this system at a very high temperature. This kind of system work at 700 to 750 degrees Celsius. Here is the scheme. It's a PNID of Blue Gem system that it's commercial system produced by Solid Power, which is an Italian company that sells these devices. Here, more specifically for the fuel cell stack, we can see how the thing works. So basically, the fuel enters by one chamber and the air enters into the other chamber. The oxygen goes through the membrane where the reaction takes place. When this reaction takes place, electrons are liberated, and here we have a resistor. This resistor, we can control the size of the resistor, therefore the resistance. So in other words, we are controlling the electric current. By controlling the electric current, you are controlling the conversion of this reaction, which is quite interesting. So when you control the conversion of this reaction, we are actually controlling the power that we can deliver. So in some cases, like as these devices are produced, are aimed for small business and houses, for example, to produce electricity, to help produce electricity, we can adjust this resistor or the electrical current in order to produce the energy that it's required for the house. So we have sometimes the peak of energy where we need more. So, and also on the period where we don't need much energy. So as I said, like this is a system that it's produced by the Solid Power, but actually they don't use any kind of advanced controller. They only use PID. So we had to use RTO to really optimize their system. And we had like 4 inputs that we used to optimize, that are the current, the fuel flow rate, the air flow rate, and the cooling air flow rate that you can see here in the PNID in red. And in blue are the measurements, the only measurements that we have to use in the RTO scheme in order to control it, which are the temperature of the cathode, the outlet temperature of the cathode, the inlet cathode temperature, and the burner temperature, and also the cell voltage. And then the Solid Power gave us some operational constraints for the cell voltage, for the fuel utilization, which is how much the fuel is being used by the SOFC stack. The air excess ratio, which is a ratio between the stoichiometric air that we need and the air that we input into the system, the temperatures that I just mentioned, and also the limits, the upper and lower bound for the inputs, as you can see here. So once we have this, we formulated the optimization problem where we aimed at maximize the efficiency, the electrical efficiency, as you can see here. And then we have these other terms for the cooling air,
and the air that we input into the system, that they are there only to ensure that we are going to use the minimum amount of air that it's allowed. We solve this optimization problem with these operational constraints, and we have one additional constraint, which is an equality constraint, that it's on the electrical power. Basically, this is just to change. This is set by the user a priori before we start the optimization routine. And then the objective is to maximize this efficiency for this particular electrical power that is set while respecting all these operational constraints. So here I'm going to show you two experiments. One that we are going to call slow RTO. That's the first part that I presented. It's when we wait for the steady state to take the measurements. Here we wait 90 minutes. This it's basically the RTO period, as we call. And then we have the fast RTO, where we wait only 5 minutes. So in other words, the system is always intransient. We are going to do the bias rule, because it's something that is inherent to the constraint adaptation. For the steady state case, we are going to set the time derivatives to compute the epsilons to 0, and for that we are going to integrate them to solve the dynamic model. We are not going to evaluate the filter gain. We are going to set it to a value, and we are going to start the experiments from conservative point. So basically here you can see as well the electrical power profile for the first experiment. So we set at 1 kilowatt for the first 24 hours, and then we solve the optimization problem, and then iteratively every 90 minutes during this period, and then we change to 1.25 kilowatts for the second day, and for the third day to 1.5 kilowatt. So we apply an exponential filter, which is basically a linear combination between the current point where the system actually is and the next point that's the solution of the optimization problem. So here we set these KF, these parameters, to 0.4, which means basically that we move to 40% of the result that the optimization problem gives with respect to where you are, the current point of the operation of the system. And then we, as I said, we have these two RTO periods, and then we solve this optimization block here. So the first, as we aim at 1 kilowatt, we start for the very conservative point that that solid power gave us, that it's 1 kilowatt at 55% of efficiency, and then we apply RTO, and then we see what happens. So here is the first set of results. You can see here the efficiency, the electrical power, and the cell voltage. The electrical power is the equality constraint, and on the right-hand side, you can see the current, the fuel flow rate, the methane flow rate, and the air flow rate. Here I don't plot the cooling air flow rate because it's always at its minimum and it's not interesting to see it. So basically, as you can see here, we have a vertical dashed line that represents the moment where we apply RTO. So here we see that it's the efficiency is at about 55%, and the electrical power is at about 1 kilowatt. When we turn on RTO, we see that it rapidly goes to a much higher efficiency, up to 62%. We also see that it takes like up to 6 hours to reach the electrical power when we change the set point, and the reason is because of the filter that we chose. We wanted to be conservative. We wanted to ensure that we wouldn't break the system or we wouldn't violate any constraints. But this is just a matter of tuning the parameters. We can see that for the first part of the experiment, when the electrical power is at 1.5 kilowatt, the airflow rate constraint
is the air flow rate variable is at its lower bound. So it's considered one active constraint. This equality constraint is also considered the active constraint. So we have two plus the cooling airflow rate that it's out at its lower bound. Additionally, we have here the inlet cathode temperature that it's at its lower bound too. So we have always constraint active. So for this specific system, for this SOFC system, we see that we have 4 constraints active, and we have 4 degrees of freedom. We have 4 optimization variables. So we can say that this constraint adaptation technique is quite suitable for this kind of system. And also we see that for this Blue Gem system, that it's how it's called, it takes from 16 to 20 hours to actually settle to the steady state. Well, this is one thing that we should say is that this is not suitable for industry. They are not interested in an approach that takes so long to reach a steady state, which is the optimum of the system. So we applied the fast RTO, where the RTO period is 5 minutes. Here, we didn't see the need to do 72 hours experiment because it was much faster. So we reduced it to 6 hours. We apply the same filter equal to 0.4. We have practically the same profile. The only difference is that we change the electrical power every 2 hours. Here, repeating, we use a dynamic model and transient measurement, and we start from the same conservative point at 1 kilowatt and 55% of efficiency. So here you can see the second set of experiments, the efficiency, electrical power, cell voltage, and on the right hand side we have the inputs, the current, the fuel flow rate, and the air flow rate. We can see that the system starts at about 1 kilowatt and 55% of efficiency, but when we turn on RTO, it goes to about 65–64%, and it may seem here that it takes much longer, but the scale it's much smaller, so it takes just a few minutes actually to reach the set point of the electrical power, which is quite interesting, and with a very conservative value of the filter that we chose. If we had chosen, for example, a filter value of equal to 0.6 or 0.8, for instance, it would be much easier and much faster to reach this equality constraint. We also can see that for the electrical power of 1 kilowatt, the air flow rate reaches its lower bound. And here we see that the fuel utilization is always at its upper bound for all electrical powers. The air excess ratio is at its lower bound when the electrical power is at 1.25 kilowatts. And here we also see that the outlet cathode temperature is at its lower bound when the electrical power is 1.5. So interesting, we have again 4 constraints. Interesting enough, we have again 4 constraints active. The one very interesting thing that is, although we use a static optimization block to solve this, the system never actually settles to a steady state. As you can see here for the temperature profiles, that they are always moving, but instead of taking such long time as 16–20 hours to reach the steady state, for this proposed method, we take 40 to 45 minutes to reach the set point of the electrical power, which is significant advance for these kind of approaches for solid oxide fuel cells. Okay, so now I'm going to show another thing that I did when I was doing my postdoc at the GEM group of electrical materials, engineering materials, and then we used basically my machine learning approach, where we use Gaussian process and incorporated it in the RTO block, combined with RTO, in order to
solve the optimization in order to find optimal operation for SOFC systems. So here, instead of the BlueGen, we have a smaller system. Instead of producing 1 to 1.5 kilowatts, it produces only 100 to 130 watts. So it's a much smaller system. And before we had the burner that helped to keep the temperature up. Here we don't have the burner. Here we have only electrical heaters that help there to reach the desired temperature, as well the pre-reformer, in order to the reactions that enable the conversion of methane into hydrogen to take place. And we have as well fuel cell stack here. So in blue, you see the inputs or the optimization variables, the ones that we use to manipulate the system. And in red, we have the measurements. So it's the temperature of the anode, the temperature of the cathode that goes out of the stack, the cell voltage, and the temperature of the air after the electrical heater. So basically, we have one very similar optimization problem with different values of upper and lower bound, because it's a much smaller system. And we have one less optimization variable. And yeah, here it's as you can see, like it's exactly the same way that it was formulated before. You want to maximize the efficiency, reduce the amount of air that you use. We have a quality constraint. You have the upper and lower bound on the inputs, and then you have the other operating constraints that are on the temperature, cell voltage, fuel utilization, and air excess ratio. Okay, here we also change the power in order to just check the performance of this approach. So we go from 100 to 130 and 70 watts because the system is much smaller. And okay, so before I go into how we formulated this Gaussian process based RTO, I think I should just give like some few words about modifier adaptation. Before, I presented constraint adaptation, that it's a simpler version of modifier adaptation. So here, basically, what we do is that we have some terms which are terms from which are basically the zeroth and the first order terms of a Taylor series expansion for the objective function and constraint function. And then we just basically have to compute these lambda terms for objective and constraint functions, and these epsilon terms that they are represented here below. So basically these terms are the difference between plant constraints and the constraints of the model. And also we have the derivative with respect to the inputs. And then we just subtract the plant entities from the model entities for both constraint and objective function. So when you do that, basically what you do is you shift the function. As you can see here, you shift the function, the model function, to where the plant is, where the measurement is. This is evaluated at the current point. And then you also change the slope of the function. So what we do basically is that we evaluate them, derivative of the plant at the current point, and then we correct this in the model, and then we just shift the model and correct the slope of this function, so that the model at this specific point gets more similar to the plant. However, one major drawback of this technique is the fact that we have to compute these gradients. So how do we compute these gradients of the plant? We usually do finite differences. So can you imagine to do finite differences for a SOFC system where you have to wait 90 minutes to reach the steady state? What does it mean? It means that if you have 4 inputs, you perturb one input, you wait 90 minutes to reach the steady state.
then you perturb the second 90 minutes more, the third and the fourth, always waiting for 90 minutes to reach the steady state. And then after that, you are able to compute only one term, only one term, which is the gradient of the plant. And then you do this correction, and then you go to the next iteration and perform exactly the same thing again. So due to this reason, we proposed a GP-based approach, a machine learning approach, where you use Gaussian processes to do regression. What we do basically is, instead of computing these lambda and epsilon terms, we basically add a whole GP function to the cost function, for the cost constraint, for the cost objective function, and also the constraint function, as you can see here. So as you can see, this GP function basically represents the plant model mismatch, the difference between the model and the plant. And we add this to the model. So by doing that, we don't need to do the finite differences, the perturbations in the plant, and then we obtain much more information about the surrounding of the operating point where we actually are. So in other words, you obtain more information and you are faster. So that's a quite good advantage of this approach that we proposed. So how does it work? We solve this optimization problem here. We may input the filter or not. We apply these inputs to the plant and wait for the steady state. We take the measurements. By measurements, I mean the cost. We basically compute the cost and constraint functions, and then we do the data selection. Why there is this block? Because many times when you reach the optimum, you have like many points around this point, which are basically the same point but with some noise. So we have to select the data in order to avoid overfitting, because in the end of the day, it's basically a regression that we are doing that. So once we have this input-output set, we enter into the GP regression computation, and then we take this function that it's basically a regression. It could be any other kind of function actually, but we use a GP because we want to incorporate not only the mean but also the variance. We want to incorporate the fact that there is we know that this kind of system are affected by noise measurement. So this GP appears as a very nice approach for this specific case, and also because for the GP regression compared for neural network, for example, needs much less data. Once we compute this GP, both for the constraint and the objective function, we solve this optimization problem, and then we solve this iteratively until it reaches convergence. So another approach that here I called approach B is that we compute, we have to compute this GP of these epsilons and also lambda. So we compute the GP of the difference of each of these using only the available measurement that we have. So we don't have to actually perturb the plant, we perturb the GP, but this is done offline because you only have the measurements, and then in the end of the day you end up with a model that is the GP model. And then once we compute this epsilon, we introduce here in the modifier adaptation approach. So this is another way of computing these modifier terms, and we have another GP approach to show and just compare the differences. So for this specific system, we had like we use 12 data points. Here are basically the inputs, and here are the outputs, or the variables that we compute based on the outputs. And here we have the last point, which is the optimum of the model applied to the plant at 100 watts. So you can see clearly that when you apply these 100 watts
that is the optimum of the model to the plant, we don't obtain the power that we wanted. So here we can see clearly the mismatch that we have. Additionally, we computed the plant model mismatch for the measurements for the variables, here cell voltage and the temperatures. And you can see basically here for the cell voltage, the highest value is 0.13, which is the difference between plant and model. And it represents up to 20% with respect to its nominal value, that it's 0.7. So in other words, we have a significant plant model mismatch. So here are the first set of results. We have the efficiency, the electrical power, the fuel utilization, and the air excess ratio. We see that here is the point of the model, the optimum of the model, that it's not at 100, exactly because of the plant model mismatch. Once we turn on RTO after the vertical dashed line, we increase the efficiency, and then we reach the electrical power that we wanted. And we never violate the constraints, as you can see here. So I think I'm a little bit short in time. Yeah, so here are the other variables. As you can see, like the cell voltage is quite noisy, even though even like that, we don't have violation of constraints. These are just because of the noise. Here are the profile of the temperature, and here are the inputs, as you can see. In other words, like the variables that were changed in order to obtain the performance that you saw here on these slides. For the second approach, we can see that we only have like a change from 2 powers. We go from 100 to 70, and the reason is basically because we did one experiment very, very apart from the other, and then when we performed the second experiment, the fuel cell was quite degraded, so it was not anymore the same system. But as I said, like compared with the first approach, like this second approach, we only compute locally the value of lambdas and epsilons. So the GP approach, the machine learning approach, has the need to search in the input space in order to acquire more information from the plant. So that's why you see here that you have like a very big dip of the efficiency, but this is basically to search in the input space, and then after that, it goes back to high efficiency, and it restores the value of the power. Here we have as well the other set of results for the approach B. And with that, I conclude my presentation. And so basically, the main conclusion of this presentation is that we proposed a methodology that ensures plant optimality despite the plant model mismatch. And we use transient measurements that improves and increases the speed convergence of these kind of approaches. And also, by doing so, we found a different way of estimating these plant steady state values by using this fast RTO that we proposed. And although the system never reached steady state, we have these slow thermal drifts, which means basically that it never sets to the steady state, the temperatures never set to a steady state. We are able to reach very high efficiency, that it's the optimal values of for this particular system, while delivering the electrical power that we aimed for before. And finally, we just proposed 2 different methods that combine RTO and machine learning. So thank you for your attention, and if you have any questions, I would be pleased to answer. Muito obrigado, Tafarel, pela excelente apresentação. Você sabe que a sua apresentação, aí ela abordou, né, esses 2 aspectos, eu diria assim, quer dizer, a questão mesmo do problema do RTO e as versões que você usou, tipo esse Fast RTO, e a própria aplicação que você também, as aplicações, né, que você apresentou, também devem despertar muito interesse. Eu acredito que no nosso grupo aqui, vários alunos, vários pesquisadores do LADES que estão trabalhando com RTO e até com essas versões FAST também, devem estar bastante curiosos. Então, eu queria estimular o pessoal a fazer perguntas e comentários. A gente normalmente tem organizado através do chat.
Então, eu peço que vocês se inscrevam, e aí eu vou seguindo a sequência de inscrições e passando as perguntas para o Tafarel. Tudo bem? Então, a gente está aberto aqui para começar. Fiquem à vontade para fazer as inscrições, eu vou acompanhando aqui no chat. Então... Oi, Tafarel, enquanto o pessoal aí fica pensando nas perguntas, né, o Pedro, o Curvelo, o pessoal que está trabalhando com RTO, deixa eu te fazer uma perguntinha em relação à parte da correção do bias, né, naquela questão da constraint adaptation, porque geralmente, né, você tem o modelo do processo que você está utilizando para otimização, né, dentro do RTO, né, que tem muito mais variáveis e equações que tem os dados que você conhece da planta, né, os dados medidos, né? E aí você consegue, em algumas dessas variáveis medidas, comparar com o modelo e ver a discrepância, né, o mismatch, e fazer as correções pelo bias, né? Mas tem muitas outras equações que vocês não têm as medidas, então você poderia explicar para o pessoal como é que você estende essas correções de bias para as equações de igualdade, como você colocou na tua formulação, quando as variáveis não são medidas e você não tem uma relação direta nas equações de igualdade? Uma excelente pergunta. Acho que dava para fazer um doutorado sobre como responder essa pergunta. Mas enfim, então, uma das coisas que podem ser utilizadas é Kalman filtro de Kalman, eu acho, que é para tentar estimar essas grandezas que não podem ser medidas. É uma das possíveis respostas, é uma das coisas que poderiam ser feitas, mas geralmente quando tem esses abordagens que eu mostrei são para quando nós temos as medidas. No caso de quando nós não temos medidas, fica extremamente mais complicado e teria que se realmente fazer um estudo muito mais aprofundado para realmente responder essa pergunta. Mas, assim, pensando agora rapidamente, a única coisa que me vem à mente é o Kalman filter, que eu utilizaria para tentar estimar essas variáveis que nós não podemos medir, baseado nas medidas que nós temos. Mas, basicamente, isso. Tá ok, Tafarel. Geralmente é isso que o pessoal usa na prática, né, para pegar, usando o filtro de Kalman ou outros filtros equivalentes, né, para gerar construir esses dados que estão faltando, né, para gerar essa abordagem aí, né. Vou deixar o pessoal que está já gerando perguntas e depois que o pessoal fizer a pergunta, queria voltar com mais alguns comentários, né, passar para o Pedro, então. O Argemiro já passou para o Pedro, Pedro. Tá ok. Oi, Tafarel, obrigado pela apresentação, parabéns pelos trabalhos. Realmente eu tenho acompanhado aí a literatura de RTO, você tem feito trabalhos muito relevantes ultimamente. Esse primeiro trabalho eu achei ele muito interessante, né? Ele é uma extensão do trabalho do professor François, né? E a diferença é que você inseriu o uso de modelos ali no cálculo do modificador de ordem zero, né? E uma coisa que eu não entendo dessa abordagem é, assim, no princípio, assim, me corrija se o meu entendimento estiver errado, se o seu modelo está imperfeito em relação à planta, quanto mais próximo ele for da planta, mais rápido seria a convergência. Então, o que eu não entendo é o porquê que você não faz, que eu digo a metodologia, né? Por que a metodologia não faz uma estimação de parâmetros prévia ou em paralelo para forçar que o seu modelo errado fique pelo menos o mais próximo possível da planta? Então, essa seria uma primeira pergunta. Sim. Para começar, eu queria dizer que agora o professor com quem eu trabalho é o Gregory François, é exatamente a pessoa que tu citou. E a diferença é que ele utilizava
ele não utilizava um modelo dinâmico, ele utilizava um modelo estático e para fazer a comparação, para resolver para calcular esse bias, esses termos bias. Nessa abordagem aqui, basicamente, nós utilizamos um modelo dinâmico. Mas, como o professor Bonvin sempre disse, e eu vou repetir o que ele falou, vou tentar traduzir, é que nós, aqui, simplesmente um trabalho didático, uma apresentação acadêmica, na verdade. Eu estou mostrando um modelo que ele é ruim. Em prática, na realidade, nós vamos utilizar o melhor modelo possível. Nós vamos fazer a estimação de parâmetros, vamos tentar encontrar o melhor modelo que tenha esse trade-off entre computação rápida e uma boa representatividade do sistema real. E nós simplesmente não fazemos otimização de parâmetros durante, porque realmente não é necessário. Se o seu modelo, uma vez que seu modelo é ruim, a partir da primeira correção, você desloca todo o modelo para onde a planta, na verdade, está. Então, se o seu modelo é extremamente ruim, provavelmente vai dar alguma coisa errada. Não tem como fazer milagre nesse caso. Mas se o modelo é razoável, você não tem necessidade de gastar tempo fazendo otimização de parâmetros. Vamos supor que você queira uma PEM fuel cell, célula combustível PEM, ela tem uma dinâmica muito mais rápida. Então, você não teria o tempo de estimar esses parâmetros para poder atuar no sistema. Então, essa é uma das razões por que a gente tenta evitar fazer estimação de parâmetros. Mas antes de começar a otimização, nós tentamos utilizar o melhor modelo que é disponível. E também porque uma das razões que nós não queremos, o que nós achamos interessantes, é o fato de que, para você fazer a modelagem, isso custa dinheiro. Você tem que empregar mão de obra qualificada para que alguém faça a modelagem. E nós queremos evitar essa parte, nós queremos reduzir os custos relacionados à otimização, que geralmente são inerentes, que são combinados à modelagem. Simplesmente se assume, geralmente, que o modelo está disponível. Mas, no caso que o modelo não está disponível ou não existe uma mão de obra realmente qualificada para fazer um modelo extremamente adequado para esse tipo, nesse caso, a abordagem proposta conseguiria circunvent. Não vem a palavra em português, me desculpe. Não, deu para entender. Obrigado. Eu tenho uma outra pergunta também sobre o segundo trabalho que você apresentou, que eu não entendi muito bem, baseado no fluxograma que você mostrou. Você fazia regressão do modelo do Gaussian Process, mas eu não entendi muito bem como é que, se você fazia alguma avaliação ali, para se os dados que você usa para regredir esse modelo, se eles têm uma excitação suficiente, né, para você justamente conseguir fazer essa estimação. Então, se você tem alguma etapa de experimentar a planta, porque eu acho que você não mostrou que isso existe, mas no resultado deu para ver que ele saiu do eixo justamente para melhorar a regressão, né? Mas eu não vi isso na metodologia. Então, basicamente, nós utilizamos 12 pontos experimentais para esse caso específico. É muito difícil de dizer claramente se os pontos conseguem realmente representar a planta de uma maneira geral, e se com esses pontos nós conseguimos fazer a computação das derivadas de maneira apropriada. Mas o que a gente faz geralmente que realmente eu não mostrei, nós fizemos
muitas otimizações e tenta verificar se os resultados são coerentes ou não. Então, para esse projeto que nós fizemos basicamente em um ano, que ainda tem muita coisa para ser estudada ainda e analisada, nós não temos nenhuma técnica que garanta que a planta que os pontos garantem com que tenha excitação suficiente no sistema. Então, até o momento, não. Simplesmente a única coisa que a gente faz é a gente otimiza e resolve o sistema com o modelo mais o Plant Model Mismatch, que vem do Machine Learning, simplesmente para verificar se tem resultados que são razoáveis, e depois disso nós simplesmente aplicamos para o sistema. Tem muita coisa para ser estudada realmente nessa parte, que ainda não foi feita. Entendi. Obrigado pela resposta e parabéns pelo trabalho novamente. Obrigado, Pedro. Passando agora para o professor Fred. Obrigado, Tafarel. Antes de fazer a pergunta, dar parabéns para você pelo trabalho. Estou lembrando aqui quando você chegou no PEC, né? Faz tempo, né? Mas, enfim, todo tímido e tal. Né? Não sei se você lembra quando você chegou, mas, enfim. Uma coisa que eu queria que você comentasse é a dificuldade que você teve em fazer doutorado, tendo a formação em relação a outras pessoas que chegaram para fazer doutorado na sua turma aí na Suíça. Não sei se você queria comentar alguma coisa. Antes de eu fazer, eu tenho uma pergunta técnica para fazer, mas eu queria escutar por você que é que você se sentiu assim, abaixo ou acima, ou a mesma coisa de outros, dada a formação que você teve no mestrado, como é que você queria comentar alguma coisa? Uma coisa que eu notei, que claro, obviamente vocês sabem, é que o mestrado do Brasil não existe na Europa. Basicamente, o mestrado deles é o final da nossa graduação no Brasil. Então, quando a gente vai para o mestrado no PEC, por exemplo, a gente tem a possibilidade de se aprofundar muito mais num tema durante esses 2 anos, que são curtos, sim, mas são extremamente valiosos. Então, quando eu cheguei aqui, eu não me senti limitado com relação ao conteúdo em si, de otimização e tudo mais, porque eu realmente, comparado com os meus colegas, que nem tinham estudado muitas vezes a otimização, que eles não sabiam nada de otimização, e eu já havia estudado durante todo o meu mestrado, eu me senti um pouco à frente com relação a isso. O que eu não me senti com relação à frente, que foi a maior desvantagem para mim, foi com relação à língua. Isso para mim foi bastante complicado. Eu me lembro que a primeira reunião que eu tive foi, a gente sentou à mesa com mais ou menos umas 20 pessoas, com canadense, indiano, grego, de todos os países, cada um com sotaque diferente, e chegava um ponto que eu realmente não conseguia entender algumas pessoas, absolutamente nada, e era extremamente difícil de me comunicar nesse contexto na universidade. Mas isso, claro, depois de alguns meses se torna mais comum, e aí você se adapta muito melhor, e aí consegue melhorar. Depois do primeiro ano, para mim, foi realmente perfeito. Eu achei a experiência que eu tive aqui durante o doutorado muito boa mesmo. Eu realmente não tenho o que reclamar. O campus é muito bonito, né? O campus é muito bonito. É extremamente coisa linda. Deixa eu te perguntar uma coisa técnica. O sistema 1 que você mostrou, né? Você não atinge o estágio estacionário. Isso é devido ao tipo de ação de controle, ou seja, o tipo de ação de controle que você está usando leva o sistema para uma região instável, é isso? Não.
É muito boa a pergunta. Então, a questão, eu acho que você está se referindo com relação ao Fast RTO, não é? Que é o que é rápido, que nunca chega ao... Então, isso é simplesmente porque a gente fez um experimento primeiro de 72 horas, que é automático, mas é um experimento razoavelmente grande. Então, nós sabíamos onde que o estado estacionário estava. Então, o que a gente quis mostrar no segundo experimento é que nós conseguíamos entregar o valor, a potência que nós queríamos, a potência que nós pré-definíamos antes. Mas o sistema nunca chegava no estado estacionário, não porque não iria chegar, mas simplesmente porque nós mudávamos o set point antes que o sistema chegasse ao estado estacionário. Nós, provavelmente, se nós tivéssemos esperado um dia para trocar o set point, aí provavelmente teria chegado ao estado estacionário. Então, não é que o sistema não chega ao estado estacionário, é porque você está fazendo a mudança de set point antes de que ele atinja. Exatamente. Não é que ele não vai chegar, ele vai chegar, mas ele não chega. Essa Tá, mas é por outra coisa, não é por causa da característica do sistema dinâmico. Não é. Tá, isso que eu não tinha entendido. Né? Você não deu tempo de mostrar, mas que tipo de detalhamento de modelo você tem sobre cada equipamento? Porque, por exemplo, você tem a sua célula trabalha com a temperatura relativamente alta. Sim. Né? Tem membranas que também tem permeabilidade, tem uma escala temporal, tem uma escala temporal térmica, tem uma escala temporal dinâmica, de difusão. Aí tem outros equipamentos que podem ter outra escala de relaxação diferente. Então, você tem múltiplas escalas de relaxação no seu equipamento como um todo. Assim, a modelagem desse sistema em controle real, né, com tempo real, pode ser realmente bastante desafiadora, né? Porque você está com escala de tempo, mas você tem outra escala, alguma coisa acontecendo em outra escala de tempo ali, que reage muito tardiamente, por exemplo, ou enfim. Então, eu queria saber de você, quer dizer, que nível de detalhamento os seus modelos são, ou são meio que caixa preta, ou bem simplificados, para dar só uma relaxação daquele equipamento? Então, não sei se ficou claro a minha pergunta. Ficou extremamente claro, porque essa é a pergunta que eu mais escuto. Essa é exatamente então. Como? Desculpa, então. Não por isso. Não por isso. Fico até feliz de ouvir essa pergunta, por ver que não em qualquer lugar do mundo exatamente as pessoas têm exatamente as mesmas dúvidas, e realmente as pessoas sempre têm aquela pulguinha atrás da orelha. Como que isso funciona com um modelo ruim? Não entendo. A maioria das pessoas fazem essa mesma pergunta. Na verdade, é um sistema onde a gente faz todas as simplificações possíveis. A gente considera considera gases ideais, mistura perfeita, que a pressão é constante em todo o sistema. A gente faz absolutamente todas. A gente não discretiza o sistema espacialmente, é simplesmente uma derivada, First Principles Model, modelo de princípios, como é que é? É um cost grain, na verdade, modelo de fundamentais. É um modelo realmente muito simples. É muito simples. Eu não mostro esse modelo justamente porque eu não gosto de focar no que eu sei. Eu não gosto de focar no modelo porque o foco do trabalho, na verdade, é como nós utilizamos as medidas do sistema. Mas, na verdade, no fim do dia, é um modelo extremamente simples. É um modelo que ele capta basicamente as tendências do sistema. Ele não capta, ele não é um modelo para predição. Ele é um modelo que ele é utilizado para otimização. Então, basicamente, você dá para ele, quer dizer, qual é a escala de relaxação dele? É isso?
em relação a cada variável, e aí, com isso, você monta ação de controle e vai corrigindo ao longo. É isso? Basicamente. Basicamente, o modelo, ele é importante, claro, porque tem que haver um modelo. Quero dizer, o modelo é importante porque ele ajuda no quão rápido ele converge, mas, na verdade, essa otimização em tempo real não precisa de modelo. Você pode simplesmente ignorar o modelo e aí ela faz a correção por si só. Sim. Porque você considera que o modelo está dando um valor, por exemplo, 0, e aí ela faz a correção, porque o RTO, na verdade, ele se baseia nas medidas. O que aconteceria, na verdade, é que nós teríamos uma convergência muito devagar e possivelmente violações das restrições, mas o modelo em si não é necessário. Ainda mais machine learning, na abordagem do machine learning. Sim. Você pode simplesmente, ao invés de utilizar o modelo e calcular a diferença entre a planta e o modelo, que é o que eu faço, você pode simplesmente usar os dados que nós temos para calcular o modelo em si e utilizar no contexto de RTO. Eu nunca fiz isso, eu não faria, porque eu acho que se nós temos um modelo, mesmo que seja simples, é interessante de ser utilizado, por que não? Mas, em teoria, não seria necessário. Ok, obrigado, Rafael. Gente, deixa eu discordar um pouquinho do Tafarel, já aproveitar o gancho, né? Porque eu concordo com o que você falou, Tafarel, no sentido quando você tem os dados medidos, praticamente todas as variáveis medidas, aquelas necessárias para você compor a tua função objetivo, atender as tuas restrições, mas quando você tem um processo onde isso não é verdade, que a maioria das plantas químicas, né, que tem muitos equipamentos, não estão falando de um processo tipo células combustíveis, que você praticamente mede todas as variáveis de interesse, né? Uhum. E aí você consegue, nesse contexto, com muitas medições relacionadas ao tamanho do problema, formular isso que você está falando. Mas pega uma refinaria onde você tem essa diferença bastante grande entre variáveis medidas e o que você precisa para formular a função objetivo, aí talvez esses comentários não são tão pertinentes. Você vai precisar de um bom modelo para ter uma boa otimização, ou pelo menos um modelo mais completo, e alguma maneira de ajustar essas model plan mismatch, né, que são feitas. Né? Então, acho que depende do problema que você está trabalhando. Acho que para esse caso que você mostrou, isso é pertinente. Né? Acho que extrapolar isso, eu acho que é perigoso. Você queria comentar isso? Não, claro, absolutamente. Foi o que eu disse. Em teoria você não precisa do modelo. Agora, se você tem uma planta química, por exemplo, onde você realmente precisa garantir que não haja violações das restrições e que não haja nada que seja perigoso realmente quando você aplicar uma otimização em tempo real ou qualquer técnica de controle, você precisa de um modelo que mostre realmente como que o sistema funciona. Agora, o quão detalhado esse modelo precisa ser é uma questão que realmente é dependente do caso, porque para alguns casos você precisa de um modelo talvez um pouco mais detalhado. Mas aí o que acontece, se você tem um modelo mais detalhado, mais tempo para encontrar a solução do problema de otimização. Ou seja, você não pode aplicar o RTO numa frequência muito rápida. Então, é uma coisa que você tem que realmente utilizar, tem que realmente saber balançar o quão detalhado o modelo tem que ser em comparação à velocidade que você quer aplicar o RTO. Se uma planta química, por exemplo, você precisa aplicar o RTO a cada 1 hora ou 2 horas, por exemplo, porque você tem, como é que se diz,
um nível, você usa o RTO num nível alto, não como controlador, não como um nível mais inferior, então o modelo pode ser um pouco mais detalhado, não teria um grande problema. Agora, se você quer fazer uma otimização em tempo real e utilizar isso como um controlador, como foi o caso que eu utilizei aqui, de uma maneira mais rápida, o modelo precisa ser rápido, precisa encontrar solução rápida, ou seja, a gente peca na qualidade do modelo. Então, é uma coisa que realmente tem que ser balançada. Mas, em teoria, o método em si poderia ser utilizado sem modelo. Se iria funcionar muito bem ou não, aí é dependente do caso. Obrigado. Obrigado. Desculpa, pessoal, a minha conexão havia caído no finalzinho da pergunta do Fred e o Amaro estava inscrito. Eu não sei se o Amaro chegou porque quando eu voltei, o Admiro... Não, eu que puxei um gancho aí, mas é do Amaro agora, Maurício. Não, agradeço até, Admiro, porque houve essa queda, rapidamente voltou. Então, vou passar agora para o Amaro, por favor. Obrigado, Maurício. Tafarel, parabéns pelo teu trabalho, cara, muito bonito. Na verdade, minha pergunta está mais relacionada ao modelo empírico, né, baseado em processos gaussianos que você usou e se referiu. E a pergunta está associada à sobreparametrização. Eu vi que durante a apresentação você tocou nesse assunto, mas para mim não ficou muito claro se você usa algum tipo de critério para identificar sobre a parametrização, né? Você está falando dos hyperparameters, não? Dos hyperparameters do kernel function. Então, eu acho que são os parâmetros que você está falando são os parâmetros que a gente utiliza para fazer a regressão, no caso, não é? Exatamente. Overestimation. Então, como eu falei, bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não sou expert nesse assunto, eu simplesmente utilizo isso como uma ferramenta. Na verdade, foi uma colaboração com um colega meu durante o doutorado, em que o doutorado dele é em machine learning, abordagens de machine learning, mas a questão é que esses parâmetros no início, eles precisam... Teria que haver uma maneira de estimar esses parâmetros. Como isso daí é iterativo e se faz, a primeira vez que nós estimamos o parâmetro é basicamente por tentativa e erro. Então, é uma coisa que é um pouco... A qualidade, ou o início da otimização, no início, vai depender da qualidade do chute desses parâmetros que você escolhe. Depois, conforme a iteração vai ocorrendo, ele reotimiza esses parâmetros e aí utiliza os últimos valores que utilizou em cada iteração. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas no início nós não temos ainda nenhuma técnica para selecionar esse parâmetro. Como eu disse, é um projeto que nós fizemos em pouco menos de um ano. Então, tem muita coisa ainda para ser estudada. Entendi. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Amaro. Tafarel, quer dizer, até essa pergunta do Amaro, vocês começaram com 12 padrões, foi isso, de treinamento na primeira estimativa dos parâmetros? Foram 12 pontos experimentais. Então, eu acho que foi mais isso que o Amaro estava se referindo, né? Que a quantidade de parâmetros que você estava falando das funções kernel e o balanceamento disso em relação ao número de casos, que era um número de casos relativamente pequeno, né? Uhum. De maneira, não é um modelo tipo redes neuronais, que você precisaria de muito mais parâmetros ainda, muito mais padrões, porque teria muito mais parâmetros, né? Então, seria uma vantagem de usar esse tipo de machine learning. Sim. A meu ver, né? Uma pergunta que eu queria lhe fazer, sobre o primeiro exemplo, o sistema que você usou foi um sistema comercial, na verdade, né? E ali,
você tinha citado que, porque você normalmente não está colocando a camada de controle, considerando alguns casos em que o otimizador atua diretamente sobre o processo. Mas naquele exemplo você usava os controladores tipo PIDs, foi isso? Eu fiquei com essa... Então, isso que é uma coisa bastante engraçada. Essa companhia realmente acreditou no nosso trabalho, que é ótimo, porque realmente funcionou, mas eles simplesmente utilizavam PIDs para fazer esse controle, exatamente não sem otimização, simplesmente eles modificavam de um ponto operacional para outro. Mas quando eu apliquei o RTO, eles retiraram esses PIDs. Então, na verdade, ao invés, eu poderia ter aplicado o RTO para otimizar o set point, mas nesse caso, a gente otimizou os inputs, que geralmente não é o que se faz, né? Na verdade, você aplicaria o RTO, o controle numa camada menor, e aí você tem um sistema, né? Mas a questão é que tiramos essa camada intermediária, que eram os PIDs, e controlamos e otimizamos com o RTO. Entendi. E outra coisa, só de curiosidade, esse sistema, você falou que ele, até por esses longos tempos de resposta para alcançar o estado estacionário, não era muito adequado para uma aplicação comercial, o próprio sistema das células, né? Então, as aplicações típicas desses sistemas comerciais, quais são mesmo? Então, eles são... esse sistema que eu mostrei é geralmente para pequenos negócios ou residências privadas, basicamente. Eles simplesmente vendem esse dispositivo numa forma de reduzir a energia elétrica que é produzida. Porque aqui na Suíça, por exemplo, eles votaram há pouco tempo atrás para eliminar toda a energia nuclear. Então, agora eles estão realmente investindo em energias green, verdes. Então, mesmo que seja um pouco caro, que acredito que é um dos investimentos que o governo suíço está fazendo. Mas, Tafarel, o gás natural vem da onde? Boa pergunta. Deve vir da Rússia, não tenho certeza. Então, green mais ou menos, né? Hã? Isso que eu ia dizer, green mais ou menos. Green mais ou menos, né? Mas então, mesmo assim, se eu não estou enganado, é menos 50% comparado com a energia convencional, uma coisa assim. Tu tem menor liberação de óxido de carbono e de monóxido de carbono. Mas nós estamos aqui trabalhando também como produzir o metano a partir do biogás. E também como produzir o hidrogênio a partir de eletrólise. Então, talvez não seja necessário haver esse reformador que converte o metano para hidrogênio e produzir, na verdade, o hidrogênio a partir de eletrólise, e essa energia para eletrólise, porque para resolver, para poder produzir hidrogênio a partir da água, através de eletrólise, você precisa colocar energia. Então, da onde que viria essa energia? Como é que se diz? Dessas solar panels, desses painéis solares. Então, é um painel solar que ele é integrado a um eletrolisador, e esse eletrolisador produz energia produz hidrogênio para a célula combustível. Aí a pergunta seria, por que não produzir energia diretamente dos painéis, desses painéis diretamente? A resposta é simplesmente porque você pode guardar o hidrogênio em tanque. O que é caro, porque precisa de muita pressão, mas, enfim, é uma maneira de estocar esse tipo de energia através de
de um gás ou de um líquido, no caso do líquido, né? Porque não precisa de muita pressão para para estocar o hidrogênio em tanques. Mas isso tudo é em termos de pesquisa. Eu acho que tem mais alguns anos até que isso chegue, realmente seja tudo implementado. Só um comentário aqui. Eu não moraria numa casa com tanque de hidrogênio na minha cabeça de jeito nenhum. Nem eu. Bom, eu trabalhei do lado de vários tanques de hidrogênio, nunca aconteceu nada, mas não sei. Não sei, são maneiras alternativas de produção de energia. Ou de geração de energia. No caso da Suíça, eles têm bastante maneiras diferentes de armazenar energia na forma de água também. Água na montanha, né? Assim, lagos de elevação, e usar energia elétrica para fazer essa elevação da água e depois produzir energia acumulada, né? Por hidrelétrica também. Seria outra maneira também. É usado, a Noruega usa muito isso também, eu acho. Mas realmente eles estão investindo muito em eletrólise. Tem muitos projetos, milhões e milhões de euros simplesmente para desenvolver. Agora mesmo eu participo tanto de dois projetos, um que se chama Ruby e outro que se chama React, e um é para identificar os processos de degradação de células combustíveis, e outro é para melhorar, para otimizar os eletrolisadores, justamente porque eles querem fechar esse ciclo de painéis para eletrolisadores, para células combustíveis, e aí não é muito... Oi, não, só queria fazer um comentário, só por curiosidade. Aí na Suíça, pelo que eu li, existe uma rede de supermercados que eles usam caminhões com a base de hidrogênio. Não sei se você chegou a ler sobre isso. E também eu vi recentemente que há uma startup que estão desenvolvendo um projeto à base de luz solar. Eu achei bem interessante. Mas o que me chamou mais atenção foi essa questão dos caminhões que se rodam à base de hidrogênio. Então, a indústria que está envolvida com a produção dessas células combustíveis a partir do hidrogênio, que é PEM, células combustíveis PEM, é a Swiss Hydrogen, se eu não estou enganado. E nós também estamos envolvidos com um projeto junto com eles agora. Mas a questão é que eles simplesmente desenvolveram e eles não é um processo otimizado também. Eles não sabem também como otimizar e como aplicar a otimização em tempo real e coisas assim. Mas a questão é que, se eu não estou enganado, o problema é que, mesmo que o sistema não seja otimizado, ainda é muito rentável, porque o governo suíço não vai cobrar taxas desses caminhões, se eu não estou enganado, simplesmente porque eles não estão utilizando o combustível convencional. Então, mesmo que seja mais caro produzir energia a partir do hidrogênio, com as taxas reduzindo por causa do governo suíço, se torna, de certa forma, rentável. Mas é verdade, eu até escrevi um relatório sobre exatamente esses caminhões que foram produzidos agora há pouco tempo com células combustíveis. É um trabalho, é uma iniciativa que eu achei bem interessante. Eu acho que, mas assim, ainda existe a questão da dependência com gás natural, né? E também com a questão da energia nuclear, né? Assim, se você for tentar obter a hidrogênio à base da eletrólise, mas você tem que tirar a energia de algum lugar, e essa energia teria que vir das indústrias nucleares. Eu acho que esse era o grande dilema.
Obrigado, Gustavo, pelos comentários, né? O Maurício acabou de voltar, né? Ele tinha caído, a rede está bem instável lá na região dele, né? E a Carla também comentou, né? Que é mais uma da FURG aí que está presente, né, Tafarel? O pessoal da FURG fazendo história aí no PEC, né? Você tem várias pessoas da FURG que já passaram por aqui, né? Teve a Marina, teve o Eduardo Rosa. O Eduardo Rosa está trabalhando em Grenoble, não? Também foi para a França para trabalhar. Está trabalhando no mesmo projeto. Também, exatamente. Você deve conversar mais com ele agora, provavelmente, né? Que está na mesma área aí de atuação. Uhum. Mais do lado experimental, né? Que ele trabalhou com a parte experimental de células CFC. Então, Maurício, passar a palavra para ti aí de novo. Bem, pedir desculpas, tá, pessoal? Houve uma instabilidade, assim, normalmente, não sei porque esse horário, em torno de 3 horas, sempre tem umas oscilações aqui, e agradeço muito ao Admiro por ter aí continuado no comando, e eu acho que agora a gente não tem novas inscrições, não é? Eu quero agradecer mais uma vez ao Tafarel, foi uma palestra muito boa, muito clara e útil, né? Tanto do ponto de vista para o pessoal que trabalha com otimização, esses algoritmos FastRTO e as aplicações. Então, muito obrigado, foi muito interessante. A palestra vai ficar disponível no site do Lades, né, para que vocês possam rever e novas pessoas possam assistir, os nossos pesquisadores. Então, Tafarel, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para você e depois, quando voltarmos, quando você devolver a palavra para mim, eu vou só anunciar o nosso próximo palestrante da semana que vem. Mas eu vou passar a palavra para você, Tafarel, por favor. Então, muito obrigado por me convidarem para dar essa apresentação. Foi bastante interessante e é sempre bom divulgar o trabalho que a gente fez. E é isso. Muito obrigado. Tafarel, se você quiser dar uma palavras aí para o pessoal lá de Rio Grande, que eu vou pegar o Maurício está gravando isso aí, eu vou mandar esse vídeo lá para o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação lá de Rio Grande, que por acaso é meu irmão que está lá. Eu vou pedir para ele divulgar lá na FURG. Se você quiser dar umas palavrinhas lá para a FURG, fica à vontade. Ok. Muito obrigado a todos os professores da FURG que me deram suporte e que fizeram com que eu estivesse aqui, que me deram o suporte necessário. E, claro, sem a graduação e com um nível de graduação que é muito bom lá na FURG, eu jamais teria conseguido entrar no PEC e muito menos fazer o meu doutorado aqui na EPFL. Então, muito obrigado. Muito obrigado, né? Que encerramento bonito, assim, né? Porque de uma maneira que valoriza toda a sua educação até agora. É muito bom. Muito obrigado, Admiro, até por proporcionar esse momento, e ao Tafarel, né, pelas palavras para os colegas todos lá da sua formação na graduação e também do PEC. Então, com isso, pessoal, eu gostaria de caminhar para o encerramento, já avisando para vocês que a próxima apresentação vai ser uma apresentação da casa, né? Nós vamos ter o Felipe Rojas, que vai falar sobre uma aplicação voltada justamente a machine learning, né, na área de petróleo. Na semana seguinte, nós vamos receber um grupo de pesquisa de controle e otimização dos processos de exploração de petróleo, da Rural, e mais para o final do ano temos prevista a palestra também do professor Olga Naik, né, em 14 de dezembro. Então, eu divulgarei toda a programação, mas vocês já reservem aí na agenda essas próximas datas.